Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre o Lula não é bobo, o Lula é estratégico. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, vamos pra cima, fechou? Em busca de 200 inscritos nesse canal, mais um vídeo que eu trago pra vocês e o vídeo de hoje é esse, o Lula não é bobo, o Lula é estratégico. Bom, por quê? Vamos lá, eu preciso que vocês entendam uma coisa, tá? Preciso que vocês entendam que no mundo real nada é por acaso, tá? Tudo acontece por vários fatores. Acontece por N fatores. Nada é por acaso, entende? Quer um exemplo? Você ter conhecido uma garota legal não é por acaso. Com certeza você construiu uma personalidade legal, você construiu uma vivência legal. Tudo isso para você chegar até o certo ponto de você conhecer essa garota. Tudo tem um certo sentido, tudo tem uma lógica, entende? Nada é do nada. E por que a gente precisa entender isso para poder falar que o Lula é estratégico? Bom, pelo seguinte, cara, o Lula ele sempre foi apresentado para a sociedade, desde quando ele explodiu em 2002, ele sempre foi apresentado como um cara bobo, como um cara que não lê muito, como um cara pra dentro, como um cara que, opa, ele é... Puxa, veja bem como ele é engraçado com os pobres, entende? O Lula sempre foi apresentado desta forma, desta categoria para toda a sociedade. E por quê? Bom, eu não sei se ele é consciente disso ou não, mas eu posso afirmar para você uma coisa. Ele não é bobo, entende? Se ele tem consciência de que ele se finge de bobinho na mídia, na Globo, nas redes sociais, e ele, na casa dele, no interno, ele sabe bem o que ele tá planejando, ou se ele simplesmente faz só por fazer, mas uma coisa a gente precisa saber, ele não tá no poder por acaso. Veja bem, quando o Lula foi preso, eu não me recordo muito bem quando ele foi preso, o ano exato, mas quando ele foi preso, muita gente dava ele como acabado, né? Muito intelectualzinho de mídia, de internet, dava o Lula como um cara completamente acabado, ele nunca vai voltar pra política e ele vai ficar enterrado e acabou a era Lula. Bom, não é o que vemos hoje. Ele tem muita influência entre os maiores escalões, entre os professores, entre os diretores, entre a grande mídia, Globo, sites, Foro de São Paulo. Ele continua com a maior relevância, ele e o seu partido. Por quê? Com certeza, enquanto todo mundo falava que ele estava acabado, o Lula estava planejando voltar para o poder. E veja, né? Como a gente não tem a consciência de falar que ele tem a consciência de que ele está fazendo ou não, então a gente assume um papel aqui. Se ele não está fazendo isso, alguém está fazendo isso por ele. Alguém está sendo estratégico por ele, alguém está falando, olha, faça isso para atrair público desse jeito aqui, alguém está fazendo por ele. E quem? Não sabemos. Pode ser a sua assessoria, pode ser amigos dele, pode ser a mulher dele, ninguém sabe, meu amigo. E grandes líderes não vão revelar o que eles pensam. Não vão revelar o que eles pensam. Você acha que é normal as pessoas falarem que o Lula é bobinho, que ele é burro, mas ele tá lá conversando com o mais alto escalão chinês. Ele não é bobo. Porque se ele fosse bobo, ele não estaria falando com um dos maiores presidentes lá da China. O ditador chinês. Você entendeu? Entendeu o jogo? Se ele fosse bobo, por que o Donald Trump já não teria acabado com ele? Já que ele provocou os Estados Unidos algumas vezes. E a gente sabe que provocar os Estados Unidos hoje em dia não é legal. Não é divertido. A gente sabe da potência que os Estados Unidos têm. Então, opa. Se ele é bobinho, se ele é fraco, se ele é burro, por que ele tá conseguindo fazer tudo isso? E a gente que é inteligente não. A gente tem que entender uma coisa de que se chama oportunismo. Ele teve, com certeza, na sua vida, oportunidades onde ele mergulhou de cabeça. Onde não existiu moral, onde não existiu ética. Só existiu estratégia. E é isso que colocou o Lula onde ele está hoje. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam muito de paixão é o seguinte, cara. Nada é por acaso. Tá? Nada é por acaso. O Lula é só um exemplo de que ele conseguiu se tornar um grande líder, de que ele conseguiu se tornar um cara de respeito no mundo inteiro, tá? Claro, há suas oposições, há quem é contra ele, sempre vai haver quem é contra quem, mas se você perguntar pro Maduro da Venezuela, ou se você perguntar pra Colômbia, aqui embaixo do nosso continente, ele é muito respeitado entre os grandes líderes. Por quê? Porque ele soube construir isso, ele soube ser oportunista. E por isso que eu finalizo falando que ele não é bobo. Ele se finge na mídia de bobo, de bobão, de um cara que não sabe de nada, de um cara que não sabe nem ler, entende? Mas eu tenho certeza que no fundo ele deve saber exatamente o que tem que ser feito para seguir na linha reta. Porque um sujeito como ele,
com grandes poderes, grandes escalões, tá no poder por algum motivo, filho. Por algum motivo. Ele chegou lá e se mantém lá por algum motivo. Vamos pegar o caso do Bolsonaro só para comparação rápida. Vamos olhar o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele agiu pela ética, ele agiu pela moral, ele agiu pela bondade, na maioria das vezes. Né, cara? Há atos questionáveis, mas nada tão criminoso. Até hoje não conseguiram provar um crime dele. Né, cara? E ele tá preso, entende? E ele não tem pretensão alguma para voltar. Ele tá inelegível. Você compreendeu? Você compreendeu que um cara foi oportunista, que é o Lula, muito oportunista, ambicioso, passou por cima de tudo que era certo ou errado para chegar no poder. No outro a gente tem um sujeito que foi bonzinho, que construiu uma narrativa interessante, que seguiu a ética, que seguiu o que o conselho, o que o Supremo Tribunal Federal, né, o STF falava. Hoje ele tá preso pelo próprio sistema. Então a gente vê que, opa, a gente não pode ser bobo. E o Lula muito menos. Eu duvido muito que ele seja bobo. Ele é estratégico. Cada um tem sua forma de estratégia. E eu finalizo o vídeo falando o seguinte. A estratégia, ela é mútua. Ela flutua. Ela não é igual para todo mundo. Tem gente que tem estratégia de parecer ser mais inteligente do que é. E tem outros que têm estratégia de parecer ser mais burros e imbecis do que são. Isso é estratégia. Aprenda a lidar com isso. É isso. Valeu. E fui.